Olá, boa noite. Estamos retornando com as nossas meditações semanais. Este é a número 122, no dia 8 de fevereiro de 2023. A anterior nós fizemos em 28 de dezembro, então tivemos um recesso para tratar de outras questões. Então sejam todos bem-vindos e o tema de hoje é um tema bastante interessante, porque trata do processo da relação entre um coração amoroso e o despertar da consciência. Nós vamos tratar esse tema de uma forma científica, com uma abordagem técnica, vamos dizer assim, usando as mais novas descobertas, né, dos campos magnéticos, do coração e cerebral, de tal maneira que a gente possa ter um mapa, vamos dizer assim, um caminho a seguir de forma consciente, né? Em vez de ser uma casualidade que acontece em algum momento da nossa vida. Quando eu falo nossa vida, não me refiro apenas a esta encarnação, esse processo pode demorar várias encarnações. Então, é dentro dessa perspectiva, né, que a gente vai conversar e que se insere também a nossa meditação MAP, que a gente faz no final da palestra, da conversa, que significa Movimento Ascensional Planetário. Então, eu vou virar aqui para mostrar uma imagem. Então nós temos aqui a imagem, esse símbolo, né, redondo, com três energias, azul, dourada e róseo, que é o símbolo da nossa meditação, né? E nós vamos perceber a relação que existe entre este símbolo e o nosso coração. Então aqui está a nossa palestra de hoje. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Porque sempre que se fala de despertar a consciência, fala-se do coração, né? Então vamos entender o que é que significa isso, né? Existe uma simbologia no meio esotérico, espiritual, chamado chamatrina, né? Então essa chamatrina são energias do coração, por isso que aqui tem o símbolo do coração. Sem aprofundar muito, né, apenas superficialmente, para que você possa gerar uma criação, é necessário uma trindade de forças, de energias, né? Então é por esta razão que todas as religiões, por exemplo, elas têm as suas trindades, né? O cristianismo, por exemplo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. No hinduísmo, né? Com Krishna, Shiva e outro. No Egito antigo, né? Íris, Osíris e Sete, e assim sucessivamente. Então, qual é a importância da trindade? É como, dando um outro exemplo prático, né? Você tendo um TV antigo, aquele de tubos de raio catódico, você tinha três tubos, três emissores de energia,
o vermelho, azul e o verde, onde você criava todas as cores do espectro, né? Existe a mesma coisa em turbinas de avião, assim sucessivamente, 3 vetores. Então, quando a gente analisa a criação mental, que o mundo é mental, então é necessário que a gente haja uma compreensão, vamos dizer assim, inicialmente intelectual, para que você possa, a partir do conhecimento intelectual, né, racional, consciente, você consiga dar passos criativos e expandir a sua percepção da realidade, que é o que se chama de expansão da consciência, né? Então, no conceito da chama trina, aqui essa imagem do lado que nós estamos vendo, existem 3 energias, né? Existe a energia dourada, que simboliza a sabedoria, né? Se você analisar em termos cósmicos, essa sabedoria seria originária do campo mental do logos solar. Em outras palavras, essa seria a energia vibracional eletromagnética do nosso Sol. Então é daí que vem o nosso campo mental. Existe uma outra energia representada pelo róseo, que é a energia da amorosidade, né? O avatar, o iniciado, mestre ascensionado, que simboliza para nós no mundo ocidental essa energia amorosa, é o Mestre Jesus. Por isso que ele aparece como o Sagrado Coração de Jesus e é um raio róseo. E existe uma energia azul, que é uma energia de poder. Então, essa combinação de poder, sabedoria e amor é que permite que você eleve de forma criativa a vibração do seu coração. Então, quando nós recebemos, estou olhando aqui do lado direito, o simbolismo da logomarca do mapa de movimento ascensional planetário, ele tem uma correspondência, né, com a chama trina. Então você vê que as mesmas cores, o azul, o dourado, o amarelo dourado e o róseo, que interagem entre si e envolvidos por um círculo que representa o universo, a unidade, consciência divina, consciência suprema, estado unificado, consciência crística, etc. E alguns chamam de consciência quântica também, né? É mais um nome para a mesma coisa. Nessa figura aqui, ela é bastante conhecida e ela foi uma descoberta científica já conhecida pelos mestres antigos, pela sabedoria oriental, mas em termos científicos foi o Instituto HeartMath, lá da Califórnia, nos Estados Unidos, conhecido por HMI em inglês, né? HeartMath Institute, onde descobriu que o coração, o nosso coração físico, gera um campo magnético toroidal. E que este campo toroidal, que aparece aqui e aqui, ele gera 2 campos toroidais, um menor, que você consegue ver aqui, que alimenta o cérebro.
e um outro campo que vai além do corpo físico, que seria, vamos dizer, o nosso campo áurico, a nossa aura ou a nossa alma. Então, esses campos são individuais e cada pessoa tem o seu campo. Embora invisível aos nossos sentidos físicos, ele é sensível e pode ser percebido, sentido pelas pessoas mais sensíveis, né? Então é por isso que quando a pessoa tem um campo harmonizado, que a ciência chama de coerente, a pessoa irradia uma vibração amorosa, gostosa, que você gosta de ficar próximo. E tem também o contrário, né? Quando a pessoa está com emoções negativas, que a ciência chama de incoerente, então a pessoa sente um desconforto quando fica proximamente dessa pessoa. Então, no Instituto Artmet, ele cunhou 2 termos, né? Que aqui dá para ver o incoerente, que é o coração alimentando o cérebro, através do toroide, de uma forma desorganizada. Você vê que não é uma senoide harmonizada, é incoerente, né? E existe, por outro lado, uma energia coerente, harmoniosa, né? Você vê que é uma senoide perfeita aqui, que sai do coração, ativando o cérebro. Então, numa linguagem popular, o que seriam essas emoções ou energias coerentes, né? Positivas? Então, a pessoa amorosa, pessoa altruísta, pessoa alegre, pessoa generosa, né? Pessoa amigável. Então, essas pessoas que têm amor, entre aspas, no coração, ela gera um campo harmonioso cerebral. O pensamento humano, ele nasce no cérebro, porque até há pouco tempo a ciência desconhecia que o cérebro possui neurônios. Então, o possuir neurônios é um atributo do cérebro, né? Como o nosso intestino também possui neurônios. Existe uma inteligência no intestino muito grande. E existe uma inteligência intrínseca no coração. Então, apenas como uma pincelada, o pensamento humano, ele nasce no cérebro do coração. É por isso que Jesus, né, e os outros mestres dizem assim: o que você pensa, o que você fala e o que você age é o que você tem no coração, né? E isto, cientificamente, é uma verdade. Por outro lado, a pessoa que carrega mágoa, ressentimento, tristeza, sentimentos de culpa, remorso, ela gera uma baixa vibração. Enquanto que a vibração coerente é uma frequência elevada, a frequência incoerente ela é uma frequência baixa. É como se isso aqui fosse um rádio AM, que é uma frequência baixa, e aqui fosse um rádio FM, né? Então, existe uma relação direta entre a ressonância, a frequência, a vibração do coração e o seu despertar da consciência, que ocorre pela ativação do hemisfério direito. Então, em toda essa parte dos estudos esotéricos, místicos, né, aparece a glândula pineal ou epífise, né, que está representado aqui como
uma glândula que está aqui no meio do cérebro, né? Este símbolo aqui que tem lá no Vaticano, de uma pinha, ela representa a pineal. E é a pineal que tem uma relação cósmica, planetária e solar. É por isso que é como se fosse uma antena, né? Então você vê aqui a pineal, que é um cristal de apatita, ela funciona como uma antena cósmica. Então, de forma bastante clara, como a gente sabe, quando está anoitecendo, a pineal, a antena, percebe que a vibração do Sol baixou, né? Está chegando a noite. Então ela produz na pineal, que é uma glândula endócrina, um hormônio conhecido, né? Melatonina, que leva a pessoa a mudar a frequência cerebral, né? Isso é outra coisa muito importante, porque o nosso estado de despertar consciência tem a ver com a frequência vibracional cerebral. E existe também uma outra substância, que é a picolina, que possui o DMT, né, dimetiltriptamina, que é uma substância psicoativa, né, usada, que aparece, por exemplo, no chá da ayahuasca, né? Então, existe toda uma relação entre o coração, o cérebro e a pineal, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então aqui nós já falamos sobre isso. Então existe uma conexão, isso a ciência também já descobriu, que existe uma conexão entre o hemisfério esquerdo, nosso hemisfério racional, que está ligado à glândula pituitária ou hipófise, e a parte racional, cognitiva, intelectual do ser humano. Isso é muito evidente, que a humanidade, de uma maneira geral, é destra. Significa que o hemisfério dominante é o hemisfério esquerdo racional. Enquanto que a pineal, ela está ligada ao hemisfério cerebral direito, intuitivo. E esse é o grande desafio para que as pessoas consigam despertar sua consciência. Então, depois a gente volta aqui. Então, essa figura aqui, bastante conhecida já, né, de frequência de luz, demonstra isso. Quando nós estamos no estado de vigília, que se chama que está acordado, o nosso hemisfério dominante é o esquerdo, que é o lado racional. E nesse estado de consciência, a nossa percepção da realidade é muito baixa, porque a gente só percebe a realidade do mundo material, tridimensional, 3D, né? Através dos nossos 5 sentidos físicos. Então é aí que está o grande desafio, porque a grande maioria da humanidade desconhece, ignora o que acontece no plano da 4ª dimensão, que é o que a gente vai todas as noites quando dorme, estado de sono. Então, como acontece essa transição do 3D para o 4D? Através da glândula pineal. Porque aqui nós estamos na frequência vibracional cerebral, medida pelo eletroencefalograma, uma frequência alta, que é chamada de beta. E quando normalmente, né, está chegando a noite, o Sol vai baixando a sua vibração por causa da rotação da Terra. Então a pineal aumenta a produção de melatonina e a gente entra no estado de sono. E esse estado de sono
nos leva a outra dimensão, né? A dimensão do plano emocional, do plano astral. A gente sai do mundo da linearidade, do tempo passado, presente e futuro, linear, como a gente costuma falar, né? Você já entra no outro estado de atributo do tempo, que é você perceber, lembrar de suas outras encarnações, né? É um mundo simbólico, arquetípico, e a sua frequência cerebral é muito mais baixa, né? Você começa relaxando e você depois, que é a frequência alfa, e depois você entra em teta, e delta, e gama. São frequências mais baixas do ponto de vista do eletrocefalograma. Então, nesse estado de consciência, nós estamos, na realidade, muito mais conscientes do que o momento que nós estamos no estado de vigília. Porque além de você ter a percepção do mundo tridimensional, você também tem a percepção do mundo astral, onde existe uma realidade paralela, né? Mas, de qualquer maneira, esses dois estados são estados de dualidade, de livre-arbítrio, onde as pessoas têm um livre-arbítrio e não é um estado desperto, né? O estado de consciência desperta é o nível do eu superior representado por esse simbolismo aqui de um ser de luz dentro de uma Merkabah, que são dois tetraedros girando, né? Então, esse é o estado de consciência desperta, que aqui praticamente não dá para perceber, mas a chama trina, ela está presente aqui, olha, no coração, aqui no plano astral e aqui no plano desperto, né? Então, é essa nossa jornada e o nosso grande desafio, né? Deixa eu inverter aqui a sequência novamente. Muito bem. Então, depois dessa pequena demonstração visual, né, que facilita a nossa compreensão, observe o seguinte, né? Se você, como a maioria da humanidade, for destra, significa que o seu lado cerebral dominante completamente é o seu lado racional. É o mundo da terceira dimensão da matéria. Então, para que você consiga fazer essa conexão do seu coração com o seu coração astral e com o seu coração espiritual, você precisa desenvolver aquelas três energias, né? Que são energias que elevam a vibração do seu campo áurico como um todo. Porque a gente fala muito do coração de uma forma individual, da alma de forma individual, dos chakras de forma individual, mas na realidade estão todos interconectados como um sistema, né? É um sistema holográfico, na realidade, e multidimensional, 3D, 4D, 5D, tudo ao mesmo tempo. Essa é a nossa realidade humana aqui na Terra. Então, por que você necessita de 3 vetores? Nós já falamos, né? Porque é a partir daí que você cria, né? E nós temos os 3 campos magnéticos, que é o campo da energia condensada, que é o campo da matéria. Nós temos o campo anímico, o campo da alma, que é o plano astral. E temos o plano mental,
que seria a quinta dimensão. A partir daí, da quinta dimensão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a partir da quinta dimensão, existem outras dimensões que a gente raramente aborda, porque elas já não são mais campos de unidade, né? Até o nosso eu superior é você com você com o eu seu superior, você com o seu espírito. É a sua essência, como se você fosse uma gota de água no oceano, né? Acima disso, existem outras dimensões, que é representada aqui por essa mandala belíssima, né, da presença eu sou. E aqui tem um símbolo, né, usado até em religião, que é o do símbolo da pomba branca, né, do Espírito Santo, né? E a gente vive, na realidade, também num mundo de mentiras, né? Por exemplo, a realidade da Trindade, ela é muito óbvia, e você vê isso nas outras religiões, é o homem, o masculino, o feminino e um Espírito Santo, né? Por exemplo, na tradição hindu, o Espírito Santo é feminino. A Igreja Católica, por uma questão de manipulação do patriarcado, ela criou o Pai, o Filho, não tem a mãe, tá vendo? E o Espírito Santo como com conotação também masculina. Os três masculinos, né? E três energias masculinas não cria nada. Tem que ter a polaridade masculina e feminina, positiva e negativa, né? Para poder gerar o filho, a criação. Mas isso aí é outra conversa, né? Então, no processo da meditação mapping, que a gente faz, e eu peço para que todos nós façamos todas as noites antes de dormir, e a gente vai praticar novamente aqui no final desse encontro, ela tem 3 fatores, né, também. Tem o fator conhecimento, porque é muito importante você ter conhecimento, né? Mesmo que seja um conhecimento externo, intelectual, que você adquiriu em livro, sem ter vivenciado uma experiência per si, né? Porque o que vai fazer com que a pessoa faça a sua transformação da sua vida é você vivenciar a experiência, né? Então, a pessoa que tem uma experiência mística, né? Uma clareza mental imensa, que é própria do plano da unidade, do plano espiritual, ele consegue, com facilidade, se libertar, né, do mundo da dualidade. Porque se você analisar com clareza material, todos nós estamos, do ponto de vista físico, condenados a morrer fisicamente. Então, se as pessoas não sabem o que existe outras dimensões além dessa limitação tridimensional, que é ensinado nas religiões ocidentais, né, que na maioria delas que desconhece sobre a reencarnação, então você fica limitado nesse mundinho da dualidade, né? Dorme, acorda, trabalha e com o tempo adoece e morre, né? Mas quando você, através mesmo do conhecimento intelectual, através de qualquer meio, né, de informacional, que você percebe que existem outras dimensões e que você, como uma alma, está aqui nesse planeta, num processo evolutivo, então o caminho e a abordagem que você leva para a sua vida é completamente diferente de uma pessoa que tem só uma visão materialista, né? Então, o momento atual planetário que nós estamos vivenciando
dessa nova era, que é uma nova configuração energética das estrelas, né, da constelação de Aquários e também da constelação das Pleiades, né, que cria um alinhamento com o seu cinturão de fóton, cinturão de luz da estrela Alcione, ela promove, através desse download, vamos dizer assim, vibracional mental, ela promove um despertar de consciência imenso, né? Então a gente vê cada vez mais pessoas numa busca espiritual, ou porque adoeceu com uma doença grave, ou porque teve perdas familiares de entes queridos, e aí a pessoa começa a se questionar, né? Qual o propósito da vida, qual a sua missão, etc. E as crianças que estão nascendo, elas já vêm com um novo paradigma, né? Um novo estado de consciência. Então, a esperança é que, para esse planeta, né? Porque o que a gente faz, nós humanos desconectados, é a destruição do planeta, dos seus biomas, da atmosfera, de tudo, né? Que a gente já sabe. E isso vai gerando efeitos, reações da natureza cada vez mais contundentes, né? Que são as mudanças climáticas, que já saiu do plano da teoria dos cientistas e está batendo na nossa porta com movimentos agudos, né, de chuva, de vento, de terremotos e vai por aí afora, temperaturas, etc. Né? Temperaturas extremas, tanto muito frio como muito quente. Então, este passo do despertar da consciência, então ele tem uma componente intelectual, vamos dizer assim, de sabedoria, de conhecimento, que expande o seu envelope mental, a sua capacidade de percepção da realidade. Isso é um fato. O segundo fato é a energia do poder, da sua vontade, né? E aqui é onde nós temos o papel na meditação MAP dos sirianos, que ajudam na limpeza do cérebro reptiliano, dos nossos traumas, dos nossos medos infantis desta encarnação, como também de outras encarnações, né? E tem a componente mais importante, que é a questão da amorosidade do coração, no coração. Porque a vibração mais alta que existe, essa é o que se chama energia do amor, não é? Não é esse amor condicionado que a gente tem pelas pessoas, ou pelos animais, ou pela natureza, né? Na realidade, o amor é uma energia que você sente, né? Ela é uma vibração elevadíssima. E ela é sempre acompanhada de uma clareza mental e um estado de unidade. Você se sente parte do todo, né? A primeira vez que a pessoa tem esse despertar, esse insight, essa revelação, que é um presente, é como um presente divino, né? Ele é inesquecível, né? Como a primeira, é como se fosse um orgasmo cósmico, né? Que você tem, que você sente que realmente nós somos uma consciência divina, né? É por isso que o Mestre Jesus disse, vós sois deuses, né? Só que se a pessoa não tiver uma experiência dessa, ele não consegue compreender o que significa ser essa divindade criadora, né? Então, alinhando essas três energias, esses três energias da intenção, do poder, né?
a energia da busca pela sabedoria e a energia da amorosidade, essas energias coerentes, né? Elas fazem com que o seu coração, que é a fonte da amorosidade, ele haja como um catalisador mental dos seus hemisférios e principalmente do seu lado feminino, intuitivo, né? Que nos conecta ao eu superior. Então, voltando aqui naquela figurinha, então aqui a gente vê que a conexão entre o estado de dualidade e o estado desperto do eu superior, do eu espiritual, é aqui a conexão da pineal, né? Então é por essa razão que as pessoas iluminadas nas religiões, elas carregam, na tradição cristã, uma auréola, né, em torno da cabeça. Então, essa auréola é uma indicação de uma pessoa, de um ser que despertou, né? Essa mesma conotação é feita no budismo, com aquela cocorutos, aquela montanhazinha na cabeça do Buda, né? Uma pessoa que despertou. Então, evidentemente, isso aqui é apenas um mapa, né? Simplificado de algo muito mais complexo, né? Mas, nos tempos atuais, como vocês sabem, existe muita ajuda espiritual, né? Tanto a nível astral, né, de entidades desencarnadas, a quantidade de mediunidade que existe é imensa, né? E o Brasil é um celeiro de médiuns, né? Como também a ajuda dos seres de luz, dos nossos guias espirituais, né? Então é por isso que Jesus disse, né, que batei, que a porta se abrirá, busqueis e achareis, pergunteis e será respondido, né? Por que isso acontece com mais relevância agora? Porque a vibração do planeta é muito maior do que há 2.000 anos atrás, né? Então, durante essa era de Aquários, que começou agora no início do ano 2000, principalmente a partir do ano 2012, com o alinhamento com as Pleiades, até, teoricamente, o ano 4000, nós teremos um crescendo vibracional maior, porque à medida que o nosso sistema solar e a Terra em particular vão avançando na vibração da constelação de Aquários, vão nascendo cada vez mais crianças iluminadas, né? E isso vai promovendo um despertar coletivo. De tal maneira que, depois de algumas gerações e muitos desafios de natureza, de guerras, de conflitos, de caos, né, haverá o retorno do Nibiru, do planeta Nibiru, e aí é quando acontecerá o chamado Armagedon, né, a separação do joio do trigo, né? Então, o destino do nosso planeta, da nossa mãe Gaia, é um planeta de quinta dimensão, um planeta de unidade, né? E não um planeta de dualidade, como nós estamos habituados a conviver com essa situação há muitas encarnações, há muitas gerações, né? Então, nós somos privilegiados, né, e não é por acaso que nós estamos encarnados nessa época tão promissora, né, do planeta em termos vibracionais, o que nos ajuda de maneira muito mais fácil a um despertar da consciência, que é o destino de cada ser humano, né? E quem não despertar
ele será sugado, atraído pelo campo vibracional baixo de Nibiru e será retirado do plano astral da Terra. Então esse é o propósito de hoje, dessa conversa, e a recomendação prática é que façam a meditação MAP, né, que nós já fazemos há vários anos. Essa é uma meditação para ser feita antes de dormir, onde a gente faz a invocação dos seres de luz, que são os mesmos que nos ajudam na terapia de frequência de luz, na harmonização dos nossos chakras, dos nossos campos, né, que vai refletir sempre de forma positiva na nossa saúde de uma maneira holística. Então, essa presença, entre aspas, dos seres de luz, né, dessas vibrações, é mais uma comprovação de que nós realmente estamos numa época iluminada, né, uma época de luz. Nós já estamos vivenciando esse processo, né? Então, como relembrando, né? Então, para fazer isso todas as noites, antes de dormir, você invoca os seres de luz, como a gente vai fazer daqui a pouquinho, como uma demonstração, e você faz todas as noites a invocação dos seres de luz e coloca a sua intenção, né? Daquilo que você deseja que seja a sua prioridade para que eles trabalhem harmonizando preferencialmente a sua energia naquela área da sua intenção, da sua vontade. Então vamos começar. Vamos agora fechar os nossos olhos, procurar uma posição confortável, que seja sentado, deitado. Vamos fazer algumas respirações conscientes, né? Porque quando você faz uma respiração consciente, de preferência colocando as mãos no seu peito, você transfere a energia da cabeça, do cérebro da cabeça, para o cérebro do coração, né? Então a gente respira inspirando pelo nariz, segurando um pouquinho só e soltando lentamente pela boca. Faça isso aí 5, 6 vezes. Apenas escute a minha voz. Mesmo que seja algo online, ela forma uma egrégora, né? Uma plataforma vibracional que nos conecta a todos, o que aumenta a vibração, é um catalisador energético. Quando for para dormir, você faz as suas preces pessoais. A prece é uma forma de aumentar a nossa vibração, muito importante a prece. E a gente recomenda também uma prece universal, supra-religiosa, chamada a Grande Invocação, que eu vou recitar agora. E você, se quiser, pode recitar junto comigo. Do ponto de luz na mente de Deus.
flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Os pleiadianos, o mantra é Aloha 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Para os Cherokees, o mantra é Akita Mani Yo 3 vezes. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Yuma 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que essas energias trabalhem para harmonizar o seu campo aura. Procure ficar nessa, se você não for dormir agora, procure ficar aí uns 10, 15 minutos, que é o tempo que a gente mantém essa egrégora ativada. E como a gente sempre faz, essa live fica gravada no meu canal do Instagram e amanhã ele sobe para o canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então tenham todos uma boa meditação e uma boa noite. Se alguém tiver dúvidas ou quiser fazer alguma questão pessoal, por favor, nos contactar pelo WhatsApp. Namastê. Namastê, namastê.